Legal, agora a gente vai entrar no nosso próximo pilar, que é um dos pilares mais importantes para a gente, que é o pilar dos objetos. Quando a gente está falando de objetos, a gente está falando que dentro de um objeto pode ter 0 ou muitas funções, tá? Dentro do objeto pode ter outras coisas também sem ser função, mas a gente vai ver mais para frente. Lembrando então que o objetivo maior de um objeto são dois: organizar o código, e o segundo maior objetivo é reaproveitar o código, tá? Ter funções e objetos, né, ajudam a gente a organizar o código e a reaproveitar o nosso código. Existem outros benefícios também quando a gente vai falar de orientação objeto, porém, para agora, a gente vai entender que um objeto, o grande objetivo dele, os dois grandes maiores objetivos são organizar o código e reaproveitar o nosso código também, tá? Para programar, então, para criar um objeto, o que a gente vai fazer? Vai vir na Solution Explorer. Se por acaso você fechar ela sem querer, você vai vir aqui no menu View e vir aqui em Solution Explorer, tá? Dentro de Solution Explorer, você vai clicar com o botão direito. Eu tenho um monte de classes já criadas, eu vou apagar alguma, provavelmente alguma que eu vou usar agora para dar nesse exemplo. Eu vou apagar o da e o da calculadora, legal. Vou clicar com o botão direito aqui no projeto, adicionar classe, tá? Aqui vai aparecer para eu digitar o nome do meu objeto. Classe e objeto é a mesma coisa. Eu vou digitar então, primeiro vai ser o objeto da calculadora. Criei o objeto, ele me vem assim vaziozinho. Eu vou arrastar ele, clicar aqui, arrastar ele nesse cantinho. E aí eu tenho a visão agora da main e do objeto ao mesmo tempo, o que é bem interessante pra gente, tá? E a primeira dúvida que vem quando a gente cria um objeto é: qual é a função que eu vou criar, né? Nesse primeiro exemplo a gente vai usar um objeto para fazer uma soma. Então a gente tem que lembrar que todo objeto ou toda função, no caso, toda função ela possui três elementos maiores, que são: primeiro nós temos aqui no meio o nome da função, na esquerda eu tenho a resposta dessa função e na direita eu tenho os parâmetros dessa função. Essas são os três elementos para eu criar qualquer função, beleza? Como funciona isso na hora que eu vou programar? Eu vou começar sempre com public e agora vem aqui, ó, a resposta. Se o nome da minha função é somar, eu quero somar, então a minha resposta tem que ser de um tipo inteiro ou um tipo decimal, né? Depende se eu estou somando número inteiro ou decimal. Eu vou usar aqui int, números inteiros, o nome da função que vai ser somar e os parâmetros agora. Essa função precisa para funcionar. Nesse caso ela precisa para funcionar de dois números, que é o número 1 e o número 2. E aqui dentro eu vou colocar o meu código da função. No caso, estou criando a variável r, que está somando as duas variáveis, e eu estou então dando como resposta a variável r. Agora, vamos entender isso bem detalhadamente. Então, se aqui eu tenho o nome, eu tenho aqui o nome, esse nome é o nome da função. Se aqui eu tenho o parâmetro, eu tenho o parâmetro da função, os parâmetros, tá? Eu tenho o nome da função
Aqui eu tenho os parâmetros na esquerda e na direita eu tenho quem? A resposta. Então aqui eu tenho a resposta. Então os 3 elementos sendo associados aqui no momento que eu crio, que eu declaro a minha função. Nome, parâmetros, resposta. Como que eu leio essa ideia de parâmetro? Cada parâmetro ele é composto de 2 palavrinhas. Tá? A primeira palavra é o tipo do parâmetro e a segunda palavra é o nome do parâmetro. Nesse caso tenho 2 parâmetros que são separados aqui pela vírgula. E aqui eu também tenho o tipo do parâmetro e aqui eu também tenho o nome do parâmetro. Então, no primeiro parâmetro, o tipo dele é int e o nome dele é n1. E no segundo parâmetro, o tipo também é int e o nome do parâmetro é n2. Então, é assim que a gente lê bem detalhadamente são os parâmetros. Legal? Agora, quando eu crio uma função, eu falo onde é o início dela através dessa chave e onde ela termina. Assim como eu também falo que o meu objeto ele inicia aqui e termina aqui. O nome do objeto é o nome que está ao lado do class. Então, quem estiver ao lado do class, esse aqui é o objeto. Nesse meu objeto eu tenho uma função, que é a função somar, que tem 2 parâmetros e a resposta dela é um int. Legal? O que essa função faz é, ela pega os 2 parâmetros e soma esses 2 parâmetros, sendo que quem fica com a resposta dessa soma é a variável r. A variável r ela é do tipo inteiro, já que eu estou somando 2 inteiros, e ela é quem é dada como resposta da função, porque ela fica do lado da palavrinha return. Então, a minha variável r tem que bater, o tipo dela tem que bater com o tipo da resposta da função. Como assim? Se a resposta da minha função é um int, então essa variável que está sendo dada como resposta da função necessariamente e obrigatoriamente precisa ser um int. R é um int? Opa, é sim, porque na hora que eu criei meu R, eu falei que era do tipo int. Se bateu, então felicidade na sua vida, tá tudo bonitinho. Agora, se eu retorno uma variável aqui, vamos supor que isso aqui, ao invés de int, isso aqui fosse um string. Aí a coisa fica feia, porque eu tô falando que é int, mas o meu R é string, aí tá tudo errado. Mas não, tá tudo bonitinho porque o meu R é int e a minha resposta é int, então a vida é feliz, tá bom? E vesguinha ao mesmo tempo. Ótimo! Agora que meu objeto já está pronto e a gente já entendeu toda a estrutura para criar um objeto, eu posso vir aqui e fazer o código da main. A ideia é que a main tenha o contato com o usuário, então ela vai pedir aqui os 2 números, então informe um número, vai pegar o número aqui já convertendo a entrada de dados do usuário, vai fazer a mesma coisa para o outro nome, beleza. Eu vou trocar o nome só para demonstrar uma coisinha. Beleza, agora que eu tenho aqui os 2 números já que o usuário digitou, qual que é a minha ideia? A main sozinha, ela não sabe como fazer soma, ela é burrinha, ela é bem burra. Então ela tem que pedir ajuda para quem? Ela vai pedir ajuda para o nosso querido e amado objeto.
Qual é o nome do objeto? Objeto calculadora. Então, para main utilizar esse objeto, é necessário que ela faça um processo. É o processo de instanciamento, e depois o processo de invocação. Tá? Vamos ver esses dois processos aqui no código. Então, para eu instanciar um objeto, eu vou colocar o nome do objeto, nome da variável, igual new, nome do objeto, abrir e fechar parênteses. Esse aqui é o processo da invocação. Então eu tenho aqui, esse é o processo da invocação, do instanciamento. Como que eu sei que é instanciamento? Apareceu o new filho, é instanciamento. Beleza? Qual que é a regra para instanciar? Simples. Tá vendo que tem aqui 3 partes basicamente. Na primeira parte você coloca o nome do objeto, né, o tipo do objeto, que é quem está aqui. Na segunda parte é um nome de uma variável, nome da variável, que vai representar o meu objeto. E aqui é o momento do instanciamento, onde a gente coloca o new e repete o nome do objeto. Esse é o momento do instanciamento, tá bom? Para instanciar qualquer objeto, você vai seguir essa regrinha, tá? Nome do objeto, nome da variável, repete o nome do objeto, coloca o new aqui igual new e abre e fecha parênteses. Esse é o processo para instanciar qualquer objeto na vida. Agora que eu já tenho o objeto instanciado, ele está na variável calc, eu posso acessar através do ponto a função somar. A função somar, ela está pedindo 2 parâmetros, os 2 do tipo int. No caso, o que eu quero passar para ela é o que o meu usuário digitou. Então, eu vou passar as variáveis, que é a variável número 1 e a variável número 2. O interessante aqui, se eu passo o mouse em cima, é que a minha variável somar, ela recebe os 2 parâmetros, mas ela tem uma resposta que é um int. Se ela tem uma resposta que é um int, eu sou obrigado a pegar a resposta dela. No caso, seria a soma em uma variável int. Agora vamos para a explicação. O que a gente tem que perceber aqui é que se nessa parte aqui eu tenho o instanciamento, nessa parte aqui eu tenho o que a gente vai chamar da invocação, tá? A invocação, como acontece? Eu utilizo a variável que eu usei para instanciar, né? Utilizo ela, acho que ela chame a função que está dentro do meu objeto. Então, essa é a variável que representa o objeto. Aqui eu estou usando ela para chamar a função somar. Essa função somar recebe 2 parâmetros. E o que eu estou fazendo aqui é passando esses 2 parâmetros, que é o que o usuário digitou, para a minha função somar. Então, eu passo aqui os 2 parâmetros. Mas, professor, os nomes aqui não estão iguais. Número 1, número 2, e aqui está N1 e N2. Não tem problema, a vida é feliz assim. Por que a vida é feliz? Porque a minha variável número 1 e número 2, elas são do tipo int. E o que a minha função pede são 2 variáveis do tipo int. Então não tem problema. O nome pouco importa. O nome não importa. O que importa é o tipo da variável. O tipo da variável é o que importa. Se aqui fosse uma string ou um decimal, daria erro. Tá? Você não acredita? Ah, não acredito. Então, vou te provar. Venho aqui, decimal, vou converter para decimal. Olha aqui, ó, o que tá dando. Vermelho, ó. Ficou vermelho falando que não pode converter de decimal para int.
O que significa? Eu estou pedindo int e ele está me dando decimal, ele não consegue converter, certo? Por isso que as minhas variáveis têm que ser do mesmo tipo do parâmetro. E a outra coisa que a gente tem que perceber quando a gente está fazendo uma invocação é o seguinte. Então a primeira coisa a gente já viu. Nome da variável. Eu tenho aqui o nome da variável que representa o meu objeto. A variável calc, que é a variável que foi instanciada. Então, através da minha variável calc, eu chamo a função, né? Chamar e invocar a mesma coisa. Então, chamo a função, passo os parâmetros. E agora, então, chamei a função, passei os parâmetros. Quem está faltando? A resposta, que é essa parte. A função, ela retorna, dá uma resposta para quem está chamando ela. Nesse caso, eu sou obrigado, então, a pegar essa resposta aqui. Então, quem pegou a resposta da função é a variável soma do tipo int. Como a minha resposta é do tipo int, a minha variável que está pegando a resposta também tem que ser do tipo int. Legal? Então, está aqui as três partes da invocação de uma função. Quando eu a chamo pelo nome, através da variável que foi instanciada. Quando eu passo os parâmetros, caso ela precise de parâmetros. E quando eu pego a resposta dela, que é o que ela está falando da resposta. Então, se ela pede 2 parâmetros, tá aí os 2 parâmetros. Se ela se chama somar, tá aqui eu chamando o somar. Se a resposta dela é um int, tá aqui eu pegando numa variável int. Legal? É assim que a gente esmiuça o código e entende ele detalhadamente. O que eu vou fazer agora é só exibir a minha variável soma na minha saída de dados, falando que a soma é, e juntando com a variável que pegou a resposta, que é a variável soma. Vamos rodar para ver o que acontece. Então tá aqui, número 10, 5 e a soma é 15. Vamos entender essa. Bom, 10, 5, 15. Vamos entender isso aqui. O que acontece é que eu escrevi uma saída de dados, apareceu aqui para mim a saída de dados, certo? Aí depois o usuário digitou um número e veio para minha variável número 1. Então esse número aqui veio para a variável número 1. Então minha variável 1 está valendo 10. Depois eu pedi o segundo número e o usuário digitou 5. Veio para a variável número 2, o 5. O que eu fiz? Instanciei o objeto, invoquei a função passando o 10 e o 5. Quando eu invoco a função, o meu N1 começa a valer 10, porque ele foi o primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é o N2, que foi 5. Somei esses dois, meu R ficou valendo 15, e eu mandei retornar o R. Então a resposta veio para cá, esse 15 foi dado como resposta. Quem pegou a resposta foi a soma, que agora vale 15, e a soma eu utilizei para saída de dados, o que fez que juntasse esse texto com essa variável pelo operador de concatenação, e aí ficou a soma é 15. Legal? Essa é a explicação detalhada desse código. A gente pode agora dar continuidade aqui no nosso programa, tá? E o que você provavelmente está pensando é: e se eu quisesse criar, se o meu objeto não recebesse só um parâmetro, ou se ele retornasse outra coisa diferente de int, está colocando tudo int aqui, pode ser coisas diferentes? Pode, não tem problema nenhum, pode ser tudo diferente. Como que eu resolvo isso? Eu vou fazer um programa aqui para ver se o número é maior que 10, lembra?
Então eu vou vir aqui, pedir um número para o usuário e vou trocar aqui, na verdade eu vou criar um outro objeto. Então venho na Solution Explorer, botão direito, adicionar classe. O nome da minha classe vai ser maior idade. Aqui maior idade. Ela começa vazia. Eu vou fazer os 3 elementos de toda a função, que é começar com public. E eu vou retornar um bool. E vou perguntar aqui se é maior. E o parâmetro vai ser um número. Eu já vou explicar. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar uma variável bool para ver se a pessoa é maior de idade. Então, o nome da minha variável é m. E eu vou iniciar ela como falso, já que ela é booleana, bool. E vou fazer um if. Então posso fazer if dentro de função, posso usar for, posso usar o que eu quiser dentro de função. O que não é aconselhável é usar comando de entrada e saída de dados, porque isso dificulta o reaproveitamento do nosso objeto. Então, se o número que veio por parâmetro for maior ou igual a 18, né, que no caso aqui é a idade, então vou até trocar aqui. O nome do parâmetro vai ser idade, continua sendo inteiro. Se a idade for maior que 18, meu m vai ser true, ou seja, ele é maior de idade. Se não, vai ser falso. Ao final, eu retorno a variável m. Percebe que enquanto eu não digito o return, fica esse vermelhinho aqui mesmo, falando que eu não retornei ainda, o que é normal. Ele só some depois que eu escrevo o return, retornando a variável. Agora eu vou instanciar meu objeto e vou invocar a função maior. Essa função recebe um int, que é a idade. Eu vou passar minha variável número, tá? Vou transformar uma idade, só para o usuário saber melhor. Passei o número, só que a resposta dessa minha função é um bool. Sou obrigado a pegar a resposta aqui numa variável bool também. O nome pouco importa. E eu vou fazer um if aqui na main. Se a minha resposta que veio lá da função for true, é porque ele é maior de idade. Então, eu vou dar um console writeLine falando que é maior de idade. Percebe que eu não estou usando writeLine no objeto. Por isso que eu estou fazendo esse if aqui de novo. Para que o writeLine fique só na main. Tá? E aqui eu coloco é menor de idade. Tá? A explicação desse código é simples, é muito parecida com a outra, né? O que a gente tem aqui então é o objeto maior idade, como eu sei isso porque ele está do lado de class. Tenho a função que se chama maior, recebe um parâmetro do tipo int com o nome do parâmetro idade e a resposta dela é um booleano. Bom, essa é a estrutura do meu objeto quando eu estou lendo ele. Agora, o que essa função faz? Bem, eu pego a idade, faço uma comparação. Se essa idade for maior que 18, eu vou setar minha variável booleana falando que é verdadeiro, ou seja, que ele é maior de idade. True é verdade, então maior de idade. Se não, eu seto ela como falso. Ao final, eu mando retornar a minha variável m. A minha variável n precisa necessariamente ser do mesmo tipo da resposta que eu estou falando que é a minha função. Então, isso é verdade, porque na hora que eu declarei o m é bool, então eu tenho aqui bool com bool. Então tá tudo certo. E no meu programa eu estou então instanciando. Eu peço para o usuário uma idade, ele vai digitar, instancio nessa linha aqui então o objeto maior idade. Nessa linha eu faço a invocação ou a chamada da minha função. Quando eu chamo ela, eu utilizo a variável que foi usada para instanciar, chamo a função pelo nome, passo o parâmetro, que no caso é o que o usuário digitou, uma variável do tipo int, que é ele está pedindo uma variável do tipo int. A resposta é um bool, eu pego na resposta
do tipo bool aqui. Com essa variável R, eu faço uma condição, vendo se ela for verdadeira. Já que é uma variável bool, as únicas duas possibilidades é se ela for verdade ou falso. Se ela for verdadeira, eu mando escrever então que é maior de idade, se não eu mando escrever que é menor de idade. O if, essa é a parte verdadeira do if, essa é a parte falsa do if, caso isso aqui seja verdade ou caso isso aqui seja mentira. Vamos ver isso aqui agora com o programa rodando. É simples, mágico e é divino. Eu vim aqui, vou digitar uma idade, vou digitar 20 e aí apareceu é maior de idade. O que aconteceu aqui foi bem simples. Na hora que eu digito então aqui o 20, a minha variável número, ela tem então o 20 armazenado dentro dela. Aqui eu estou, a main não sabe fazer esse tipo de verificação, ela instancia o objeto, passa aqui ó, o 20 para a função, então passa o 20 para a função. A minha idade aqui começa a valer 20, já que ela recebeu lá da main. Eu vejo aqui, ó, 20 é maior ou igual a 18? Beleza, nesse caso é verdade, então eu vou setar minha variável m como true e vou retornar ela. O else ele vai ignorar, porque já caiu na parte do if. Retornei aqui a minha variável m, que está como true. Quem pegou a resposta foi o r, ou seja, o r agora está como true também. Se o r for true, eu vou mandar escrever maioridade. De fato, o R é true e ele não vai cair no else, ou seja, o else ele é ignorado. Tá bom? A mesma coisa seria se eu tivesse digitado 13, ele ia ignorar essa parte do if, ia marcar a variável como falsa, ia retornar. Minha variável R seria falsa, porque pegou a resposta da função. E aí, como o meu R não é true, ele desconsidera o if e ele cairia no falso. Legal? Então é isso para trabalhar com o pilar, que é um dos pilares mais importantes para a gente, e é o pilar dos objetos e das funções. Beleza? Então, espero também que você tenha aproveitado esse vídeo.